Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, é tia Gabi de Direito, e hoje é a nossa última aula sobre as relações de consumo. Por isso, nós falaremos sobre algumas leis que vão controlar as nossas relações de consumo e o uso dos nossos recursos naturais, tá bom? Vamos lá? Vocês vão receber esta folhinha aqui e temos algumas leis, vamos falar sobre elas. A primeira lei é a Lei da Área de Proteção Ambiental. Essa lei é a lei número 6.902. Essa lei é lá do ano de 1981. Essa lei criou as estações ecológicas, áreas representativas de ecossistemas brasileiros, sendo que 90% delas devem permanecer intactas, 10% podem sofrer alterações para fins científicos. Foram criadas também as áreas de proteção ambiental ou APAs, as áreas que podem ter casas, mas o governo não deixa serem muitas para a proteção ambiental. O que é isso? Essa lei, ela protege algumas áreas, é como se fosse algum tipo de floresta. Algumas áreas a gente não pode desmatar, não pode derrubar as árvores desses lugares. E aí diz que 90% desse lugar, isso quer dizer o quê? Que se fossem metros, aí digamos, tem 10 metros, desses 10 metros, 9 metros não podem ser derrubados. 9 metros não pode construir nada, 9 metros não pode mexer. E aí, em 1 metro, né, se fosse de 10 metros, aí 1 metro, que seria 10%, aí nesse pouquinho, nossa, só nesse 1 metro, aí sim pode mexer, mas seria só para fins científicos. Digamos, tem muita planta que faz remédio, para você estudar, tem muita planta no Brasil que ainda não foi estudada. Então, nesses 10% que pode mexer da natureza, aí tem que ser sempre para fins científicos. Só se for para estudo, para estudar, para ciência, tá bom? E aí foram criadas essas áreas de proteção ambiental ou APAs. Essas áreas pode construir alguma coisa, pode construir uma casa, mas é muito pouco também. Eles controlam o número de área construída, tá bom? Por exemplo, lá onde eu moro, lá é separado em chácara. E aí lá são 20 mil metros. Aí na chácara eles controlam o número de casa que pode ter nas chácaras. Se a gente fizer condomínio lá, pode vir o governo, através da GFIS, né? O governo, e pode derrubar algumas casas até ficar o número que pode ter de construção lá. Então, porque lá tem cachoeira, tem água, então lá não pode estar construindo muito. Próxima lei, a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei é a Lei 9.605 e ela é de 1998. Essa lei ela cria castigos para quem prejudica o meio ambiente, que são as penas, tá bom? Torna-se crime, é um crime fazer mal para o meio ambiente, segundo essa lei. Ela torna possível a penalização em casos de crimes ambientais. Antes dessa lei, quem ia e derrubava árvores em local protegido, caçava os animais em época em que eles estavam tendo filhote, era errado, mas era um crime, só que não tinha um castigo. E aí, essa lei trouxe algumas punições, algumas penas, que são os castigos para quem comete crime ambiental. A punição pode ser extinta caso se comprove a recuperação do dano ambiental. Então a pessoa foi lá, derrubou as árvores e aí ela vai e planta novas árvores, então ela recupera aquele dano, aquele crime, aquele dano ao meio ambiente que ele fez, né? O mal que fez para o meio ambiente, ou seja, a árvore que ele derrubou, ele planta outra no lugar. Aí acabou o crime. Ou a pessoa vai pagar pelo crime. Aí tem as multas. Multa é quando você paga em dinheiro. Você cometeu um crime e aí você paga em dinheiro por aquele crime. As multas variam de R$ 50 a 50
milhões de reais. Por exemplo, lembra quando teve lá em Brumadinho que teve aquela lama que caiu e aí derrubou lá na cidade e aí várias pessoas morreram. Como foi uma fábrica, eles sabiam do risco. Lembra que passou um monte de notícia? A gente fez orações pelas pessoas, muitas pessoas morreram e foi aquela lama lá. E aí aquilo, além de matar as pessoas, prejudicou muito o meio ambiente. Então, eles têm que pagar uma multa, além do crime que eles cometeram, tem que pagar indenização, enfim, para as pessoas. Ainda teve os danos ao meio ambiente que eles vão ter que pagar. Lá em Mariana, quando foi aquela lama da fábrica, foi aquela lama chegou até o rio, chegou até a praia, e aí aquilo sujou o rio, matou peixe, acabou com o trabalho dos pescadores, porque não tinha mais como eles pescarem por causa dos peixes que estavam mortos. Então, a fábrica que deixou aquela lama sujar os rios e prejudicou o meio ambiente, também teve que pagar multa. Além de ser obrigado a fazer tudo o que for possível para recuperar o meio ambiente naqueles lugares, né? Aí tem alguns exemplos aqui de crimes ambientais. Por exemplo, matar, perseguir, caçar, apanhar, né? Que é pegar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão. Espécie da fauna dos animais. Fauna são os animais, flora são as plantas. Lembra que flora lembra flores, flora, flores. Então, quando a gente fala de flora, a gente está falando da nossa vegetação. Quando a gente fala fauna, então são os animais. Se flora são as flores, a fauna são os animais, tá bom? Então, essa lei, ela protege que quem caçar esses animais, animais nativos que são daquela região ou que estejam em migração, que é quando muda a estação do calor vai pro frio, do inverno vai pro verão, primavera, e aí tem alguns animais que voam, vão para outros lugares ou vão andando e viajam para os lugares mais quentes quando o frio chega. Então, quando a pessoa que caçar esses animais, caçar, matar, prender, aprisionar, enfim, esses animais tá cometendo um crime. E aí tem esse castigo, né, que é essa multa. Outra coisa também, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem em danos à saúde humana ou que provoquem a morte de animais ou a destruição significativa da flora. Então, quando tem fábrica, quando tem qualquer coisa assim que mande poluição, de um tanto que venha prejudicar a vida humana, a nossa vida, ou dos animais, ou das plantas, essa pessoa também vai estar cometendo um crime e aí tem essa multa de R$ 50 a 50 milhões de reais, tá bom? Temos também o nosso novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. O que ela diz? Com essa lei, as florestas existentes no território nacional, ou seja, no Brasil, e as demais formas de vegetação nativa são reconhecidas como bens de interesse comum a todos os habitantes do Brasil. Então, está considerando que a natureza do Brasil, as florestas do Brasil pertencem aos brasileiros. Isso nos dá tanto o direito de fazer pesquisas, como nos dá o direito de cuidar ali e evitar que pessoas de outros países queiram comprar as nossas florestas, queiram invadir, queiram explorar os nossos recursos naturais. Então, o nosso Código Florestal, ele reconhece como um bem de interesse, é de nosso interesse. As florestas é de interesse nosso, dos brasileiros, é nosso. E aí, quando a gente trata algo como nosso, a gente cuida melhor, né? Pelo menos deveria. Quando
enfim, às vezes quando o pessoal fala assim, ah, não é meu, tanto faz, e aí disso vem a falta de preocupação, a falta de cuidado, aí a gente joga lixo no chão, aí a gente não tá nem aí se o pessoal pega aquele resto de entulho e joga naquele lote que tá vazio. Então, quando a gente considera algo nosso, a intenção é a gente cuidar melhor, né? Vamos lá. Temos a Lei dos Recursos Hídricos. Recursos hídricos é falando sobre a água. Essa lei é a Lei 9.433 de 1997. E aí, ela criou a política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Diz que só podem usar as águas públicas com autorização do governo. Também cria a cobrança pelo uso da água por ser um recurso natural limitado. Limitado, ou seja, porque pode acabar. E que possui um alto valor econômico, é muito caro. Então, água, aqui no Brasil nós somos muito abençoados, nós temos muitas fontes de água doce. E aí, essa lei dos recursos hídricos, ela então faz com que ninguém possa simplesmente chegar e explorar uma fonte de água e dizer que é sua. Então, quando é tudo do Estado, significa que o Estado vai gerir aquela fonte de água. E aí precisa da autorização do governo. Então ninguém vai poder chegar numa fonte de água, numa cachoeira, num rio e dizer, olha, cheguei aqui primeiro, esse rio é meu e acabou. Porque é uma fonte limitada e também muito importante pra gente e necessária, né? Todo mundo precisa de água para sobreviver. Então é uma forma de proteger as nossas fontes de água. Claro que ninguém é tão bonzinho, né? Porque eles sabem que pode acabar e porque é muito caro. Essas leis, elas são essas informações eu peguei lá no site do Ministério da Cultura e do Meio Ambiente. Eles têm bastante coisa sobre esse assunto, justamente por ser um assunto de interesse de todos os brasileiros. Não de interesse porque todo mundo corre atrás, mas é de interesse porque é importante para todo mundo. Todo mundo tem que saber cuidar dos recursos naturais, cuidar do que a gente precisa para sobreviver, tá bom? E aí, agora é a sua vez. Nós temos algumas atividades sobre os nossos recursos naturais que são bem simples para vocês se divertirem em casa. Primeiro, eu quero que vocês observe os desenhos e complete as placas com as palavras que faltam. Primeiro, jogue o lixo no... Vamos lá? Protejam. Proteja os... Aí tem aqui. Plante uma... E aqui a segunda questão. Organize a frase no espaço abaixo, orientando-se pelos numerais. Então, você vai começar pelo número 1, é a primeira palavra que você vai colocar na frase. E aí, a palavra número 2, você vai colocar em seguida. E assim vai indo até completar a frase, tá bom? Segunda atividade, vocês vão observar. Vão observar a figura. Nós temos dois personagens. Um é o Felipe e a outra é a Maria Clara. E aí, vocês vão ver o que cada um faz com o lixo. E aí, depois de observarem a figura, vocês vão responder as questões. Observe a figura. O que Felipe e Maria Clara estão fazendo? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão jogando lixo fora. É o que eles estão fazendo, tá bom? Só que cada um jogou de um jeito. Escreva a diferença que você observa entre as atitudes de Felipe e Maria Clara. Qual foi a atitude de Felipe e qual foi a atitude de Maria Clara, vocês vão escrever aqui. E a terceira, qual das crianças está contribuindo para a limpeza do meio ambiente e por quê? E aqui acabamos a nossa matéria sobre as relações de consumo, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.